Olá pessoal, meu nome é Anderson, sou acadêmico do curso de Agronomia e hoje eu vou mostrar para vocês então como proceder então à análise estatística de um experimento bifatorial. Bom, primeiro a primeira coisa que vocês devem fazer então vocês precisam então dos dados de vocês, dos experimentos que eu tenho salvo numa planilha do Excel com o nome de exemplo. Como o Excel ele não exporta para o formato DBase, que o Sysvar reconhece, você precisa então de um outro programa, que é o Access, que muitos utilizam, ou também um outro programa de planilha e também de texto, que é o OpenOffice. Você seleciona aqui para abrir, seleciona em planilha, você vai copiar esses dados para essa planilha. Aqui como vocês podem ver, então os dados eu copiei aqui. Aqui, só explicando rapidinho aqui, a gente tem então o fator de variação variedade na coluna A, que aqui, por exemplo, a gente pode utilizar como exemplo variedades de soja, variedade A, B, C, D e E. O fator de variação, o segundo fator de variação, que é a calagem, com e sem calagem, aqui na coluna B. Aqui também eu utilizei repetição, mas não seria necessário utilizar. Caso você tenha então conduzido o experimento no esquema de blocos ao acaso, você coloca blocos aqui. E a nossa variável resposta, que seria a produção então de soja. Então, feito isso, você vai exportar o seu arquivo no formato DBase. Eu coloquei então em salvar como. Você seleciona o destino, colocar aqui como exemplo, e então você seleciona o seu formato de saída, que aqui no caso será DBase. Um exemplo.dbf, DBase. Coloque em salvar. Eu já tinha aqui, então vou substituí-lo. E aqui você clica em manter o formato atual, ou seja, que seria o formato DBase. Ok? Feito isso, você pode fechar então suas planilhas. E então vamos abrir o Sysvar. Sysvar aqui, eu estou utilizando o Sysvar 5.6. Então aqui você pode ver então a planilha através do Sysvar. Outro modo então de inserir os dados no programa seria através do arquivo e criar um arquivo. Então você selecionaria quantas colunas você gostaria de inserir ali no Sysvar, e ele automaticamente cria essas colunas e você colocaria então os dados do seu experimento. Bom, a análise estatística, para fazer ela, você vai em análise. Aqui tem outras opções, como os planos experimentais utilizados. Também outros como teste de hipóteses, regressão linear, que aqui não é o caso. Seria se estivesse utilizando níveis de calcário, ou seja, várias doses de calcário. Então eu vou em ANAVA para realizar a análise estatística. Clico em abrir arquivo, exemplo, ou qualquer arquivo que vocês possuam aí. E aqui para selecionar as variáveis do arquivo, você clica na variável aqui, a variedade, e posteriormente em adicionar. O mesmo para a calagem, adicionar. E para verificar se há interação entre as duas variáveis, você clica em variedade, asterisco, que é o símbolo para verificar a interação, variedade, asterisco, calagem, e posteriormente adicionar. Feito isso, você
pode sair, clique em fim. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim. E aqui você vai então escolher os testes de hipóteses a ser realizado. Então aqui eu vou escolher o teste de Tuck, poderia também escolher outros, mas eu optei por este, a 5% como nível de significância. Clico em OK, calagem também já vai selecionar o mesmo teste, OK. E para a variedade, eu também seleciono o teste de Tuck, a 5%, só que aqui você vai então selecionar a variável a ser desdobrada. Eu vou selecionar a variável variedade e clico em OK. Feito isso, você clica em OK e agora você vai selecionar a variável resposta do seu experimento, que no caso aqui seria a produção. Clique em finalizar, não há nenhuma transformação a ser realizada. Finalizar novamente. Aqui então a gente tem a tabela de análise de variância, onde você tem a variedade, calagem e a interação entre os dois. Como os valores do P aqui são menores que 0,5, isso significa que houve diferença então entre as variedades, entre a calagem e entre a variedade e a calagem, ou seja, isso quer dizer que houve interação entre os dois fatores de variação. Aqui, ó, como é menor que 0,5, que é o nível de significância, quer dizer então que a interação é significativa. Aqui então, o teste de Tuck para o fator de variação variedade, apenas o fator de variação variedade. Aqui, lembrando então aqui também, como são dados inventados, o coeficiente de variação ele é muito baixo, que é bom. O coeficiente de variação 5,9. Então aqui o teste de Tuck para o fator de variação variedade. Aqui vocês podem ver então que a variedade E aqui respondeu, foi a melhor variedade então, que apresentou a maior produção, diferindo então da variedade D e da variedade B, A e C. Lembrando então que as variedades C, A e B não diferiram estatisticamente entre si. Bom, teste de Tuck para o fator de variação calagem. Aqui os tratamentos com calagem apresentaram maior produção comparados ao sem a calagem. Aqui no caso o programa ele pega as médias com calagem de todas as variedades e faz uma média, e o mesmo ele pega todos os dados de todas as variedades sem calagem e faz uma média e compara. Aqui então a análise do desdobramento da variedade dentro de cada nível de calagem, ou seja, aqui ele mostra então as variedades então com calagem, ó, dentro da codificação 1, que é com calagem, aqui onde as variedades D e E foram as que melhor responderam à calagem, comparadas às variedades B, A e C, diferindo então estatisticamente dessas três variedades aqui. Aqui para o código 2, dentro da codificação 2, aqui então a variedade E foi a que melhor respondeu, diferindo então das variedades D, B e A, e também C, diferindo então de todas elas. Bom,
Este foi o vídeo, então. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí, deixem as perguntas nas perguntas aí do vídeo. Bom, era isso. Muito obrigado.